vamos ouvir nessa noite uma palavra pelo pastor Gerson. Aleluia. Deus, Ele é tremendo. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Jesus diz assim que nós temos que estar preparados, né? Os obreiros, eles têm que estar preparados. Então eu quero dizer para você que ministra a palavra aqui, venha preparado para a casa do Senhor. Busque uma palavra do Senhor durante o dia, durante a semana, para quando chegar aqui você poder ministrar a palavra. Antes ainda do pastor ministrar, quero dizer para o Dalisson: aleluia, Jesus, as orações da tua mãe não têm sido em vão. Muitos livramentos o Senhor já tem te dado. E Ele manda dizer para ti nessa noite: te coloque na posição porque Ele quer te usar na terra. Te coloca na posição do Senhor. Luta contra a tua carne, porque o Senhor quer te usar nesse lugar. Aleluia. Vamos orar, vamos colocar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão teus filhos. Precisamos de uma palavra nessa noite aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, fala com teus filhos, fala conosco, Pai, ainda hoje, para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém. E amém. Recebemos o Senhor com as palmas para Jesus. Amém. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu e Romão, João, capítulo 14. Alguns versículos. João, capítulo 14. Muito conhecido já de muitos, né? Nós vamos procurar fazermos uma exegese mais correta do texto para não tirarmos do texto aquilo que o escritor nunca quis passar para nós. João 14, verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, vem ao Pai, a não ser por mim. Se realmente me conhecesses, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Podeis assentar. Esse capítulo ele inicia com uma palavra de ânimo aos discípulos que estavam conturbados com as revelações anteriores de Jesus. Na ceia, quando ele lava os seus pés dos seus discípulos, ele prediz sua morte. Ele diz que ele iria morrer. Houve a oposição de Pedro, até onde Pedro foi chamado de Satanás, porque a palavra hebraica Satã significa opositor e mais nada. Satã não é nome, Satã é um substantivo comum que significa opositor, adversário. Por isso que eu posso ser um Satã para você e você pode ser um Satã para mim. É só você me opor.
ser meu inimigo, ser o meu opositor, ser um diabo, um acusador. Em nenhum momento na Bíblia hebraica, Satã é uma pessoa, é um ser. Ele sempre é um substantivo que é comum. Ele não é um substantivo nominativo que denomina uma pessoa. Ele é sempre o opositor. E quando nós estudarmos sobre quem é o maior opositor do homem, vocês vão descobrir que é você mesmo. Seus desejos, suas cobiças, suas obras da carne, que estão listadas lá em Gálatas. Se você quiser e desejar ver quais são os seus inimigos, está lá listado nas obras da carne, onde Paulo traça uma lista de quais são as obras da carne, de quais são os teus inimigos, que sempre deve estar crucificado na cruz de Cristo e tem que estar debaixo de vossos pés, para que vocês não sejam tragados e vencidos por esse grande leão que ruge em redor de você, que é você mesmo, né? Que ruge em redor de você, é você mesmo, porque só você mesmo pode estar 24 horas por dia em redor de você mesmo. Ninguém mais pode estar 24 horas por dia em redor de você, a não ser Deus, ou você mesmo. Porque o único ser que é onipresente é Deus. Não existe outro ser que é onipresente. Então, se existe um leão que está em redor de você, é você mesmo, a sua carnalidade, seus desejos, para que vocês não venham ser vencidos. E nesse texto os discípulos estavam muitos atribulados, porque eles iam ficar órfãos. E Jesus ainda até consola eles, né? Vocês não vão ficar órfãos não, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar outro Consolador, e esse Consolador estará com vocês, e esse Consolador está com nós. Esse Consolador, esse Paracleto, esse advogado, aquele que está junto, se chama, querido, o Espírito Santo, aquele que habitou e habita dentro de nós. Aleluia! Aí, para tirar essa tribulação do coração dos discípulos, Jesus faz uma promessa. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O grande problema para você entender esse texto é você descobrir aonde que é a casa do Pai. Aonde nesse contexto, aonde nesse texto, aonde essas palavras que saíram da boca de Jesus, a casa do Pai se localiza? Em qual lugar geográfico? No mundo espiritual? Lá no céu? Na terra? Aonde era a casa do Pai para Jesus ou para o autor no momento que ele está escrevendo? Vamos descobrir? Amém. O próprio João, que escreve, ele explica onde era a casa do Pai. Quando ele vai escrever o capítulo 2, que Jesus vai entrando em Jerusalém, ele chega no templo, ele vê os mercadores vendendo todos aqueles bichos, que era normal vender coisas no templo, porque as pessoas vinham de fora e eles não tinham como trazer seus dízimos, seus animais. Então eles vendiam seus dízimos, seus animais, e eles atavam a mão, o dinheiro à sua mão, e chegavam em Jerusalém e tinham que comprar o animal do seu sacrifício. Eles lá comprar. Jesus não condenava isso, porque era normal ter a troca das moedas. As pessoas que vinham de outro país trocavam as moedas, tinha que ter os cambistas e o vendedor. Jesus, ele condena a exploração. E Jesus, quando entra no templo, ele fica irritado, a ponto de pegar uma zorrague e começar a chutar todas aquelas gaiolas de pombinhos, de animais, soltar os animais, bater nos animais para que os animais sejam dispersos. E aí ele traz a palavra-chave: vocês transformaram a casa do meu Pai em covil de salteador. Então, na mente de Jesus, a casa do Pai era na terra, no templo de Jerusalém. Ele diz: porque vocês transformaram a casa do meu Pai em covios de salteadores. Vocês nunca leram isso que está escrito, que a casa do meu Pai será chamada casa de oração? Então aqui Jesus, ele está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual casa? O templo. Dentro
dentro do templo havia muitas moradas. Que morada? As pessoas que ali iam. Então agora Jesus vai fazer uma grande transformação. Quando ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Essa ir preparar lugar era ir à cruz. Na cruz, Jesus nos preparou um lugar de destaque. Por quê? Porque todas as pessoas que queriam se achegar a Deus tinham que ir ao templo de Jerusalém. Tinha que peregrinar 3 vezes por ano ou 4 vezes por ano a Jerusalém, para lá encontrar-se com o Pai, sacrificar ao Pai. Então, para se achegar a Deus, tinha que ir ao templo, certo? Agora Jesus vai fazer uma mudança. Ele chega e diz assim, ó: agora ninguém mais vai ao Pai indo ao templo. Ninguém mais chega ao Pai indo ao templo. Porque a partir de agora, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que Jesus lá no capítulo 2, ele diz assim, ó: destrua esse templo, e eu em 3 dias eu construo outro. Essa passagem aqui está dizendo e está afirmando que Jesus, a partir de um certo momento, ele começa a dizer que o templo não será mais a casa do Pai, mas a casa do Pai será Ele mesmo. Porque Ele passou a ser a casa do Pai, a morada do Pai. E aí ele diz: ninguém vem mais ao Pai indo ao templo, mas todos têm que vir a mim. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Essas são as 3 partes do templo. Todas as pessoas que iam ao templo, eles tinham que ir ao templo sacrificar, certo? Eles tinham que entrar pelo caminho, tinham que peregrinar, fazer um caminho todo para chegar ao Pai. Então Jesus disse: eu sou, a partir de hoje, Legei Jesus, ego emi, rohodos. A partir de hoje, eu sou o caminho. Vocês não vão mais peregrinar para ir ao templo para sacrificar, mas agora vocês virão a mim, porque ninguém mais chega ao Pai a não ser por mim. Então eu sou o caminho. E aí ele diz: eu sou Kairé Aleiteia, eu sou a verdade. E a verdade significa, Jesus disse: vocês vão ao templo, e no templo vocês vão ouvir a Torá. A Torá é o que é a verdade. E dentro do templo havia uma bacia de água, aonde os sacerdotes, antes de entrar no lugar santo dos santos, eles se lavavam para se purificar. E essa bacia simbolizava a purificação, simbolizava a água da lavagem do ser humano que quer se purificar para Deus. Para eles entrar na presença de Deus, eles tinham que se lavar. Jesus disse: eu sou a verdade. A partir de agora, vocês virão a mim, e através de mim vocês serão limpos. Porque Jesus disse para os seus discípulos: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Vocês não se purificam mais como os sacerdotes lá na bacia dentro do templo, porque vocês não vão mais lá no templo, porque eu sou o caminho. Vocês têm que vir a mim. E vindo a mim, vocês encontrarão o Pai. E vocês encontrarão a purificação. E terceiro, ego, emi, rohodos, carrelete, caie, zo. Eu sou a vida. Eu sou o lugar santíssimo, que era o único lugar que uma vez por ano os sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício no dia de Yom Kippur, para que todos aqueles israelitas que ali estivessem pudessem ter mais de um ano de vida. Então quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: eu sou o templo que vocês não vão mais precisar fazer toda essa ritualística. Basta vir a mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o templo. Então quando diz: na casa do meu pai há muita morada, ele está falando do templo e das pessoas. E das pessoas. Ele diz: eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para que vós
estejais aonde eu estou. Quando Jesus está dizendo que ele ia para a cruz, ele iria substituir o templo. As pessoas não precisariam mais ir ao templo, mas teriam que vir a ele. E ele seria o templo de Deus. E através dele, nós também seríamos morada de Deus. Então entenda. Primeiro o povo buscava Deus no templo. Agora se busca Deus em Jesus. Jesus se tornou casa de Deus. E nós em Jesus se tornamos casa dele. Porque no versículo 23, se você ler no capítulo 14, diz: aquele que me ama e guarda as minhas palavras, o Pai o amará. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O que ele disse? Na casa do meu Pai, o templo. O que tem dentro da casa do Pai? Muitas moradas. Se vocês que estão aí procurando Deus nesse tempo, ouvir as minhas palavras, praticar, o que vai acontecer? Eu e o Pai o amaremos e faremos nele morada. Você é morada de Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus, você é morada de Deus. Em Cristo Jesus, você é ramo que dá bom fruto. Em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, você se torna luz. Em Cristo Jesus, que é o tempero do mundo, você se torna sal da terra. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E você, Glória. em Cristo Jesus, se torna uma árvore frutífera. Aleluia. E em Cristo Jesus, você se torna um soldado que milita de maneira legítima. Aleluia. O que é um soldado que milita de forma legítima? É um soldado que está preparado para não se embaraçar com nenhum negócio dessa vida. E existem 3 formas de você não se embaraçar com os negócios da vida. Está lá em João, quando João vai falar: não ameis no mundo, e nada aqui no mundo há, porque o amor do Pai não está nessas coisas. Que coisas? Cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Se você quiser, querido, ser uma morada de Deus, vigie com os seus olhos. Eu pregava uma igreja e diz: o inimigo da visão é os teus olhos. Porque a visão não se vê com a vista, a visão se vê com o cérebro. Quando você tem uma visão, quando Deus te dá uma visão, você não vê com os olhos. Eu não consigo ver uma visão de Deus olhando para a irmã como ela está ali. A visão é na mente, é uma imagem que vem na mente. Por isso que quem tem visão, quem realmente tem visão de Deus, ele não vê com os olhos. Porque Geazi, ouça, não se sabe que normalmente não era Geazi, mas o companheiro de Eliseu olhou para fora e viu carros de fogo. Ele teve uma visão na mente, mas o companheiro dele viu com os olhos, e com os olhos ele viu um grande exército inimigo. Nós muitas vezes, diante de uma luta, de uma prova, nós vemos um grande exército inimigo. Só que quem tem visão vê além. Aleluia. Vou até brincar, ele é que nem os Lion Man, né? É que nem o Lion, ele tem visão além do alcance, a espada justiceira. Ele tem essa aqui, a espada justiceira, que dá a ele uma visão além do alcance. Aleluia. Porque ele consegue ver, não com os olhos, ele vê com a fé. Aleluia. Os olhos dele não vê a solução, mas a fé dele enxerga a solução. Por quê? Porque o mundo da fé não é sobre as vistas. O mundo da fé não está naquilo que vemos, não está naquilo que experienciamos, está naquilo que cremos, está naquilo que acreditamos, que vai além da fé. Por isso que muitas pessoas enfrentaram a morte, enfrentaram torturas, porque conseguiam ver acima das circunstâncias adversas uma luz que muitos não enxergam, uma solução que muitos não conseguem.
E quando Jesus aqui diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também, na casa do meu Pai é muita morada, a maioria das pessoas pensa, céu. Aí começa a ver lá no céu, uma casinha, um puxadinho, aqui vai morar meu filho, aqui vai morar minha filha, aqui eu já vou fazer uma sala, aqui eu já vou fazer um lugar de estar, a rua será como ouro, cristal. Irmãos, isso é visão. Isso é visão. A Bíblia usa várias formas de linguagem para nós entendermos. Vamos dar um exemplo. Deus, os mistérios deles e as coisas que Ele tem para nós, é impossível nós entender. Olha o que Paulo diz: aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem. Então, se os ouvidos não viram, os olhos não viram, não subiu ao coração, como que Deus vai mostrar o que é, se nós não vamos entender? Sabe como é que Deus nos trata? Como criança. Lembra quando, não sei, hoje eu não sei como que é, mas eu me lembro que quando eu perguntava para minha mãe, minha mãe, como é que eu vi o mundo? A minha mãe contava a historinha da cegonha. E eu acreditava. Eu só fui descobrir que não existia cegonha quando eu fui para a escola. Mas foi uma forma, porque se ela fosse contar para mim, com a idade que eu tinha, como realmente eu nasci, eu não ia entender bolhufas nenhuma. Assim é você com as coisas de Deus. Às vezes você fica, Deus, eu não entendo, Deus, eu não compreendo, Senhor, por quê? E por quê? É porque você não vai entender. Você consegue explicar um pôr do sol para o cego? Ele nunca viu. Aí tu chega para o cego e diz, o pôr do sol é assim, é assim, é assim. Ele vai ficar rindo na sua cara. Porque não adianta, ele não vai entender as coisas de Deus, irmãos. Nós nunca ouvimos, nunca vimos e nunca subiu ao nosso coração. Então, quando nós lemos na Bíblia essas metáforas, é muito mais, é muito além do que isso. Isso aqui são contos. Isso aqui é a mesma coisa que o pai que conta a historinha da Chapeuzinho Vermelho para a sua filha, para que a filha entenda que ela não deve, na escola, dar ouvido para estranho. E você conta a historinha do Chapeuzinho Vermelho e ela entende. Por quê? Porque ela sabe que não pode dar ouvido para o lobo, não pode ouvir o lobo, não pode mudar o caminho, tem que andar sempre no mesmo caminho, porque senão o lobo vai... Ela entende, mas você usou uma metáfora, uma figura de linguagem. A Bíblia é cheia disso. Então, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Qual o templo? O que tem lá no templo? Vocês. Porque eu serei o templo do Pai e vocês serão o meu templo, o meu corpo. Por isso que Jesus disse, derrubam esse templo e em 3 dias eu construo outro. Aí eles pensaram e viram mais tarde que ele estava falando do corpo dele. E o corpo dele é a igreja. Aleluia! Você é a igreja. Cada um de vocês individualmente é um tijolinho dessa edificação. Aleluia! E que cada um individualmente apresente a Deus seu culto racional, Aleluia, oferecendo seu sacrifício de louvor a Deus. Você é sacerdote desse templo. E como sacerdote desse templo, você deve guardar esse templo limpo, puro, purificado pela lavagem da água, pela palavra. Aleluia. Com o coração limpo, com mãos limpas, com mente limpa, para ser um verdadeiro adorador que oferece o seu corpo, que é o seu templo, como um sacrifício vivo. Aleluia. Disposto a sacrificar tudo por amor a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, na casa do meu Pai muitas moradas. Vocês. Aleluia. Aí ele diz, vocês sabem para onde eu vou. Por que Jesus perguntou, vocês sabem para onde eu vou? Porque ele tinha dito para os discípulos, eu vou morrer, eu vou ser morto, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Aí, querido,
Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai. Aí quando Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles entenderam. Porque Jesus ia para a cruz e ele iria cumprir o que ele prometeu. Ele ia se tornar templo, para que eu e você se tornasse templos, morada do Senhor. E quando ele diz: vou preparar-vos lugar, na cruz, depois que ele ressuscitou, Jesus conquistou um lugar de destaque para a igreja. Aí você vai lá para Efésios e você vê Efésios dizendo assim: pois eles, junto com ele, nos ressuscitou e nos colocou em regiões celestiais. Sabe o que é ser colocado em regiões celestiais? Nós, como igrejas, nós estamos numa posição de destaque. Aleluia! Porque Jesus prometeu: eu vou pagar o preço e eu vou ser elevado a uma posição, e aonde eu estou, eu vou querer que vocês estejam também. Aleluia! Aí vocês entendem por que ao ascender aos céus antes, ele disse: olha, foi-me dar todo o poder nos céus, aleluia, e na terra. Aleluia. Eu cumpri a minha promessa. E por isso que no dia de Pentecostes a igreja foi tabernaculada e Jesus cumpriu a palavra. Vocês creram, vocês acreditaram, aleluia, vocês me amaram, e agora a promessa está vindo. Eu e o Pai, aleluia, vamos morar em vocês. Glória! Glória a Deus. Você quer ser morada do Espírito Santo? Glória! Não deixe nada tirar isso de você. Acredite que você é templo de Deus e morada do Espírito. Muitas pessoas, querido, não se acham dignas de ser cheias do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa: isso Jesus comprou por você. Aleluia! Não é por mérito seu. É só tomar posse. É só acreditar. O restante ele faz. A palavra lava. A palavra limpa. Vós estáis limpo pela palavra, aleluia, que vos foi dada, foi ensinada. Acredite. Seja templo do Espírito de Deus. Aleluia. Pare de acreditar que Jesus foi para o céu preparar lugar. Não. O lugar já foi preparado dentro do teu coração. Você é templo do Espírito Santo e o seu coração é um altar, aleluia, onde diariamente você oferece sacrifícios vivos para Deus. Aleluia. Não deixa que ninguém roube isto de você. Porque Jesus quer que o reino dos céus venha para a terra. Ele não quer levar o reino da terra para o céu. Jesus disse para nós orar: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e não leve o nosso reino para ti. Dê umas palmas para o Senhor.